E apresentando o professor Arnaldo, ele é formado pela USP, pela Universidade de São Paulo, tanto em bacharel quanto em licenciado em Química, com mestrado e doutorado na mesma área pela mesma universidade, e pós-doutorado na Texas Tech University. Trabalha com a área de Química Atmosférica Ambiental, né, em estudos sobre modelos de emissões, tanto antrópicas quanto por queima de biomassa, com transportes, transformações, deposições de gases traços e material particulado na atmosfera. Trabalha também com a parte de desenvolvimento de métodos analíticos, né, para detecção de gases e vapores também presentes na atmosfera e de regiões poluídas. Trabalha com contaminantes diversos, né, da região, da proveniência de combustíveis e de materiais industrializados. Atualmente, o professor Arnaldo, ele é docente no Instituto de Química lá da Unesp de Araraquara, no Departamento de Química Analítica, e atua também na área de ensino de Química Ambiental e está como coordenador do programa de pós-graduação lá do Instituto de Química. E queria mais uma vez agradecer por ele ter achado um espaço na agenda dele para conseguir nos privilegiar com a sua fala, com o seu conhecimento. No final, a gente consegue dar um pouco mais de detalhes, mas, a princípio, só esclarecendo para os colegas como que vai funcionar a dinâmica. Essa conversa, né, o professor Arnaldo vai ter esse momento para a fala exclusiva dele, de aproximadamente 30 minutos, né, aí com as suas variações, dentro do que ele se sente confortável. E, após isso, nós teremos de 1 hora a 1h30 para perguntas, que podem ser feitas pelo chat do Google Meet ou pelo chat do YouTube. Ambas estão sendo coletadas e anotadas para que, ao final da conversa, a gente repasse para o professor Arnaldo. Obrigada, professor. Eu vou passar para o Alessandro agora. Ele vai fazer a intermediação, porque eu vou acompanhar vocês lá do YouTube, porque eu também preciso dar atenção para o pessoal lá. Obrigada. Obrigado, Letícia. Então, professor Arnaldo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, por abrir esse espaço na sua agenda, e a palavra é sua. Ok, agradeço, estou muito feliz aqui de estar falando para tanta gente assim, né? Vejo colegas aí, fico bastante feliz aí, né? Esse é um momento difícil para o Brasil, né? Para o planeta, né? E é sempre bom a gente falar um pouco sobre ciência, né? Que ciência, nesse momento, é bastante importante para, pelo menos, dar alguma solução para alguns problemas, né? Então, dentro dessa ordem de ideias, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas tentando dar uma geral, né? E aí eu passo, então, eu acredito que 1 meia hora eu faça isso e depois a gente abre, então, para as perguntas. Correto? Podemos começar, então? Claro, professor. Ok. O professor Arnaldo está iniciando a apresentação dele, nós fizemos um teste, funcionou tudo bem, aí ele já está super craque com essas ferramentas de apresentação, é só uma questão de delay mesmo até chegar para nós a apresentação. Começou, Apareceu? Ainda não, professor, acho que a gente está aguardando carregar, às vezes demora um pouquinho mesmo. Não foi, não. Espera só um pouquinho aí que... Isso, está carregando, professor, está dando certo. Uhum. Ótimo, deu certo, deu certo. Agora só abrir a apresentação que nós
conseguimos acompanhar. Perfeito. Perfeito? Bom, acho que eu vou dar um apanhado geral, né, sobre questão de poluição, né. Eu acho que poluição ela está atrelada ao homem, né, e eu poderia dizer que atualmente a poluição está muito relacionada aos nossos desejos e às nossas necessidades. E atender desejos e necessidades, muitas vezes a gente tem a poluição aparecendo nas nossas vidas. Os desejos, eles são muitos, né? Todo mundo quer morar num belo de um apartamento em frente à floresta, ter um carro bonito, comprar tudo que está disponível no shopping, quer uma bela de uma floresta, e isso tudo o mercado está sempre ditando. Eu acho que isso é uma questão bastante importante, né? O mercado, né, ele mostra quais são os nossos desejos. Então, a gente passa a ter esses desejos que mudam com uma grande frequência. Agora, e a necessidade? Necessidade, né, são outras coisas. As necessidades, elas existem, né, porque elas são importantes para a humanidade. Então, a questão de energia, alimento, água tratada, esgoto tratado, né? E o mais importante disso tudo, né, é que as necessidades, quem ajuda a encaminhar as necessidades e universalizar essas necessidades é uma coisa chamada democracia. Enquanto a gente não tiver uma democracia forte, nós não teremos atendido às nossas necessidades, apenas os desejos para alguns. Então, eu acho que isso é uma questão bastante importante que a gente tem que estar sempre pensando a todo momento. E aí, quando a gente fala em poluição atmosférica, né, a poluição, como toda doença, né, a gente precisa diagnosticar o tipo de doença que está acontecendo. Então, nós temos, o nosso planeta, ele tem uma doença global, assim como a gente tem, às vezes, uma doença que pega todo o organismo, né? Existem algumas doenças que elas estão relacionadas, né, ao planeta como um todo. E essas doenças, elas só são possíveis de acontecer, né, principalmente a poluição atmosférica global, quando entra na atmosfera gases como o CO2 e ele permanece lá mais de 50 anos. E o metano, por exemplo, mais de 12 anos. Isso significa, né, que esse tempo de vida na atmosfera, bastante grande, né, permite com que ele se espalhe por toda a atmosfera. Então, os gases que estão sendo emitidos aqui no Brasil, eles vão chegar no Japão e vice-versa. Isso é um problema global. E é interessante que esses gases, eles são muito pouco reativos. Então, é interessante também, né, que um dos argumentos, um dos contra-argumentos que existem em relação às mudanças globais é que, como o CO2, ele não é um poluente, né? Ele não mata ninguém, claro que ele não mata, a não ser se você ficar dentro de uma atmosfera só de CO2, ele não mata, mas ele tem o problema de reter calor. Outra ideia falsa que existe, que todo mundo precisa conhecer, né, é que fala-se muito aí, né, nessa
o WhatsApp, que é onde atualmente algumas pessoas procuram enxergar o mundo, coloca-se muito que a poluição global é uma coisa nova, que foi inventada agora recentemente pelos comunistas, e que isso é uma coisa muito nova. E são pessoas que não têm nenhuma formação científica e sequer dão seu trabalho de dar uma procurada no que existe, né, na literatura. Isso não é difícil de encontrar. Então, a poluição global, né, ela já é muito antiga. Desde 1824, já existiam cientistas trabalhando, né, e colocando esse modelo do efeito estufa, né, pessoas que a gente conhece aí, estudando várias áreas da ciência, né, como Tyndall, Fourier, o próprio Arrhenius, né, conhecido de todos os químicos, né, eles estavam sempre estudando a mudança global. Então, isso não é uma coisa nova, não nasceu aí há 10 anos atrás. Então, isso é uma questão completamente absurda, levantado aí nas mídias de pessoas que não têm nenhuma informação. Então, a poluição global, né, ela está relacionada a gases e que eles têm um papel de reter o calor na atmosfera. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu não acredito nisso. Ora, não acredita nisso? E aí vai para o litoral, onde tem uma grande quantidade de umidade na atmosfera, e aí sente aquele calor e fala, nossa, isso aqui está parecendo uma estufa, né? Ué, então parece que as coisas, né, o sentimento, né, existe. Né? Então a gente precisa olhar em volta, né? Não é difícil a gente se perceber que a atmosfera é importante para reter calor. Então, quem, por exemplo, vai para o deserto sabe que durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Por quê? Porque não tem água, que é um gás de efeito estufa e que não segura o calor. Então, isso é uma questão bastante importante de entender. Existe a poluição regional. Isso está relacionado a outros gases. Então, nós temos, por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses ácidos, eles ficam na atmosfera de 3 a 5 dias. Então, a emissão dos gases ácidos, né, ela vai afetar regiões um pouco distante de onde elas estão sendo emitidas. Por isso que é uma poluição regional. Esses gases, eles são muito mais reativos, né? Pelo fato de eles serem reativos, eles vão formar os ácidos e vão afetar uma região aí onde o vento consegue chegar arrastando essa poluição em 3 a 5 dias. Existe, né, a poluição local. Essa poluição local, ela está relacionada a gases altamente reativos. Então, o ozônio, por exemplo, que fica sobre a atmosfera de uma cidade, ele tem uma reatividade muito alta, ele não consegue sobreviver a mais do que poucos minutos. Isso faz com que ele seja altamente perigoso. Quem respira ozônio tem graves problemas de saúde. Então, esses gases, quanto mais reativo ele mais ele vai afetar a saúde das pessoas. Então, o problema da poluição local está relacionado a gases altamente reativos e que eles ficam muito próximos da região onde ele está sendo emitido. Outro problema que a gente tem que entender é que os aerossóis, que são as partículas muito pequenininhas, elas também afetam a saúde das pessoas. Por quê? Porque o nosso trato respiratório é um sistema bastante interessante de filtros. E aí, esses filtros, eles retêm parte desse material particulado. O material particulado das poeiras, eles ficam retidos na parte
superior das vias respiratórias. E quando o material particulado é muito fininho, ele entra e chega até os alvéolos pulmonares. E esses gases, eles têm uma diferença fundamental. Os gases, que a gente chama, né, de partículas grossas, eles são emitidos, né, por processos físicos, enquanto que os que chegam ao pulmão são por processos químicos, reações que formam partículas na atmosfera. A questão do aerossol agora virou moda, né? Porque hoje em dia, quando alguém espirra, né, joga muita partícula na atmosfera. E essas partículas, elas transportam os vírus no seu interior. E essas partículas, como é um espirro, é um processo físico, são partículas grossas. Então, é baseado nesse, né, partículas com maior que 2,5 micrômetros. E é nisso que se baseia o princípio para se usar as máscaras, né? E as máscaras, elas devem reter partículas até essa dimensão de 2,5 micros, porque são produzidas por espirros, né? E é interessante que, por que esse material particulado fino é muito perigoso quando ele chega no pulmão? Justamente porque ele é muito fininho, muito pequenininho, a superfície dele é muito irregular. Então, ele transporta muito material para dentro dessas partículas. Acredito até, estou chutando aqui, não existe nenhum estudo sobre isso, que se tiver muito material fino, pode ser até que o vírus, né, se ele conseguir se depositar sobre um desses aerossóis, ele pode até chegar no pulmão carregado por esses aerossóis muito finos, né? Isso não existe, estou afirmando, e não existe nenhum estudo, mas não é improvável que isso aconteça, né? Professor, desculpa interromper, só para avisar que os colegas estão pedindo, por gentileza, que o senhor clique para apagar um aviso do Google Meet que está na sua tela, que ele está sobrepondo o slide e o pessoal não consegue ler alguma coisa. Isso, perfeito. Obrigada, professor. Pensei que estivesse só aparecendo para a minha pessoa, viu? Então, vamos lá. Ficou bom agora, né? E esses aerossóis, né, muito fininhos, são fáceis de vocês mostrarem para os seus alunos numa sala de aula. Esse é um experimento que a professora Letícia, né, que a gente fez no nosso laboratório. É só pegar um frasco e dois palitinhos de fósforo, um contendo amônia concentrada e outro ácido clorídrico, aproximam uma da outra, esses gases na atmosfera reagem e formam essa fumacinha aí, que é o aerossol muito fininho, né? Só para mostrar que esse aerossol, ele é produto de reação, esse aerossol fino. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da agricultura, né? É importante que no século XIX existia um problema bastante grande, global, que era a falta de alimentos, porque não existiam fertilizantes. E a falta de fertilizantes significava fome. E outra coisa, esses compostos nitrogenados presentes nos fertilizantes, eles também eram utilizados como explosivos, eles são utilizados como explosivos. Então é interessante que no passado, muitas vezes os reis precisavam escolher entre a agricultura e a guerra, né? Aonde ia usar o seu nitrogênio? E muitas vezes, né, a fome matava muito mais do que a guerra, porque parte dos compostos tinham sido desviados para fabricar explosivos. Isso foi resolvido, né, não só pelos químicos, mas também por biólogos, né, que desenvolveram algumas variedades, né, de plantas
estou aqui comentando a questão do trigo, né? Uma variedade anã. Antigamente, os trigais eles eram bastante altos, né? Com o trigo colocado em pontas bastante altas, e eles diminuíram de tamanho, e essa diminuição de tamanho da planta resultou em um maior rendimento da produção do trigo. Só que esses vegetais precisavam de muito fertilizante. E, então, vejam, a descoberta, né, pelos químicos da produção de fertilizantes, né, nitrogenados associado, né, com os biólogos, com as pessoas que trabalhavam com cruzamento de plantas, chegou-se, então, a essas variedades de plantas que existem hoje. Elas são altamente produtoras de trigo, milho, né? E elas dependem muito de fertilizante. Então, isso é uma questão bastante interessante que a gente precisa pensar, né? Que a produção de alimentos, né, ela não depende de desmatar a Amazônia, de desmatar nada. O que precisa, na verdade, né, é ciência. O homem, ele conseguiu resolver problemas de alimentação quando ele trabalhou com ciência, não foi desmatando floresta, matando índio, matando gente para apropriar a terra. Isso não tem sentido, isso é um grande absurdo. A ciência é que pode resolver alguns problemas como esse. A produção de nitrogênio, né, ela foi cresceu muito no século passado, né? Em 1990, o homem já produzia tanto nitrogênio quanto a natureza. De 1995, ela estava produzindo 2 vezes mais a quantidade de nitrogênio que a natureza produz. E isso, então, é claro que cria-se um grande problema, né? Bom, então vamos falar um pouquinho da agricultura. A agricultura, né, ela é baseada, então, na plantação, consumo de água e a adição de fertilizantes, né, e a utilização massiva de fertilizantes, só que esses fertilizantes, parte deles, eles são arrastados e vão para os rios. Mas nós vamos falar da poluição atmosférica. E da poluição atmosférica, o que acontece? O fertilizante nitrogenado, principalmente quando adicionado no solo, ele libera muita amônia, porque os biólogos sabem muito bem disso, né? As bactérias no solo, elas consomem aquele nitrogênio e competem com as plantas. E, como produto, elas liberam a amônia. E é interessante que, quando a gente pega um quadro, assim, por exemplo, como quanto se coloca de fertilizante numa propriedade. Então, do 100% de nitrogênio que é colocado para produzir, por exemplo, feijão, de 100%, ele vai sendo perdido na agricultura, a planta não consegue reter mais do que 47%. O resto é tudo perdido para o ambiente. E então, o consumidor, ele vai consumir apenas 14 daquele 100 de nitrogênio produzido. E se esse nitrogênio for produzido para produzir ração animal, o animal vai consumir apenas 4% desse nitrogênio. Então, esse resto desse fertilizante, ele vai ficar todo no ambiente. E qual é o significado disso?
Nós fizemos experimentos aqui na cidade de Araraquara. O experimento foi bastante simples, a gente utilizou equipamentos bastante simples, não custou nem R$1.000 para fazer um conjunto de vários amostradores, e a gente fez um estudo, então, com os diferentes fertilizantes aqui no solo de Araraquara. E a gente observa, né, que a emissão de nitrogênio, de amônia, é muito grande quando isso é incorporado ao solo, quando o fertilizante é incorporado ao solo. Veja que qualquer dos fertilizantes, a gente utilizou esses sulfato de amônio, ureia, enterramos, colocamos na parte superficial do solo. Então, nós fizemos vários experimentos e, no entanto, o que acontece é que sempre existe uma emissão bastante grande de nitrogênio. Então, é interessante a gente pensar que a agricultura, né, ela agride muito o ambiente, porque ela depende muito da produção de fertilizantes, e o fertilizante requer a entrada de muito material no meio. E esse material que entra no meio, né, ele nunca vai permitir o que a gente chama, né, de uma agricultura sustentável, quando você quer grande produção de alimentos. Bom, então vamos falar da amônia, né, que a gente mostrou que isso existe, né, a emissão desse fertilizante, isso não é novidade, existem estudos já mais adiantados, que estão sendo feitos na Alemanha, por exemplo, né, onde se coloca o seguinte, que aquela amônia, quando ela vai para a atmosfera, ela vai reagir com os ácidos e vai formar um aerossol fino, que é o mais perigoso, porque ele chega até o pulmão. Então, existem estudos na Alemanha que mostram que se a gente conseguisse reduzir em 50% a emissão de amônia, a gente iria evitar 250 mil mortes por ano. Veja que isso, né, está relacionado com produção de alimentos. Existem estudos também que mostram que a amônia, né, a emissão de amônia, afeta a formação de nuvens sobre a Ásia. Então, ela vai modificar o regime de chuvas. Isso não é difícil da gente entender. Quando esse aerossol é colocado na atmosfera, né, ele funciona igualzinho o saleiro da gente, né, que a gente abre o nosso saleiro e logo ele recebe umidade da atmosfera, porque as gotas de água, elas gostam muito de sal, e aí elas envolvem esses aerossóis, essas partículas que estão na atmosfera formadas de sais e formam gotículas. Então, a nuvem, todas as nuvens, né, elas dependem da formação de aerossol. E se tiver muito sal, o que vai acontecer? Essas nuvens, que às vezes elas iriam cair num determinado local, se você tem muito sal na atmosfera, muitas partículas finas, elas, cada uma absorve um pouquinho, e aí a chuva não cai no lugar correto. Isso significa que aonde deveria chover, passa a não chover mais pelo excesso de amônia. Então, a amônia modifica a capacidade da atmosfera de uma região de formar nuvem e formar chuva. Então, ele está relacionado, né, com problemas de secas. Outra coisa interessante que a produção de fertilizantes e mesmo o nitrogênio no solo produz muito N2O. E esse composto, ele é um composto que ele afeta ele é um composto que também, como CO2, ele retém o calor no solo. Então, vejam que coisas interessantes, né? Quando a gente olha uma foto de um lago perto de uma região que tem uma plantação bastante grande, né,
Se esse lago está bastante eutrofizado, a gente vai dizer que ele recebeu muito nitrogênio, ou por esgoto, ou ele escorreu pela água da chuva do solo. Mas também a gente tem que lembrar que aquela amônia que foi para a atmosfera, ela está caindo nas gotas de chuva. Então, quando a gente faz um estudo, a gente percebe o seguinte, que parte desse material que vai para a atmosfera, né, que a gente chama de poluição, eles são também os macronutrientes. E esses macronutrientes, eles tendem a cair em áreas mais úmidas. Então, vejam, se você tem uma floresta que está longe de uma área de produção agrícola, ela pode ser afetada pela deposição de macronutrientes, ou seja, aquele aerossol que foi para a atmosfera, que começa a se depositar. A atmosfera não tem cercas. Aí, quando a gente olha, por exemplo, um mapa de deposição desses compostos, a gente percebe que essas deposições, elas estão muito próximas de áreas altamente, que estão as grandes metrópoles, né? Só que esse nitrogênio, ele espalha pela atmosfera e ele pode alcançar regiões que ainda não foram, não tem um grande impacto do homem. Então, essa questão ela é bastante complicada e que precisa ser resolvida. Existe um estudo bastante interessante que saiu em 2009, da Nature, né, onde coloca os limites do planeta, né? Isso está relacionado, então, com essa questão da poluição. E entre esses limites, né, são 9 limites que aparecem aí, vocês vejam que grande parte desses limites está tudo relacionado com isso que a gente falou. Mudanças climáticas. Ora, se existe deposição de macronutrientes provenientes da agricultura em atmosfera, tem mudanças climáticas e perda de biodiversidade, porque se você joga fertilizante em uma floresta, você acaba com a biodiversidade, né? A interferência nos ciclos globais de nitrogênio e fósforo, né, isso é o que a gente acabou de falar, né? Então, isso vai resultar nessa perda de diversidade. O uso da água potável está relacionado com chuvas, está relacionado com a deposição desse material. A alteração do uso de solo também está relacionado, porque se cai ácido nítrico em algumas regiões, você pode alterar a utilidade desse solo. Poluição química, a gente já falou. A acidificação dos oceanos é uma coisa bastante preocupante, muitas delas produzidas pela indústria, mas em grande parte pela agricultura. E a perda do ozônio estratosférico, que parece que não está tão grave agora nesse momento, também está relacionada ao uso de fertilizantes. Então, era isso que eu tinha, assim, para falar para vocês, né, como uma ideia geral para a gente começar a discutir. Então, agora, eu acho que... Eu queria agradecer, primeiramente, então, professor Arnaldo, por essa explanação. Acho que tu trazes para nós algumas contribuições muito importantes para a gente pensar essa questão da poluição e como isso se dá em regiões como, tecnicamente, se pode pensar que não é possível, aqui não. E aí eu estou falando especificamente aqui de Brejo Santo, porque é uma cidade pequena que é cortada por uma rodovia, né? Nós temos poucas indústrias, na verdade nós temos poucas indústrias, né? Na verdade, e isso talvez gere nas pessoas uma sensação de segurança por tu não ter algo que tu enxergue visualmente, como, por exemplo, quando tu chega perto de um parque industrial muito grande, tu já vai ter aquele céu mais acinzentado, aquelas questões que são mais perceptíveis a olho nu.
e nem tudo é tão perceptível assim, o que não significa dizer que nós não tenhamos nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de poluição, em função de nós não termos essas questões. E aí, pensando nisso, a gente podia pensar outras coisas, por exemplo, como a questão propriamente dita aqui na cidade, de nós não termos um tratamento específico da água. As águas são coletadas de poços artesianos e não existe um tratamento dessas águas. Então, portanto, não se sabe a qualidade da água que se consome e nem, portanto, se existe contaminação delas. É claro que o senhor especificamente está falando da questão atmosférica, né? Eu caminhei um pouco para as águas que talvez sejam alguma coisa que esteja muito mais à margem do trabalho que tu desenvolve, enfim, mas é uma questão de também se pensar essas coisas que são bastante próprias. E aí eu vou vir aqui para o chat e aí vou começar a ler algumas questões. A Analine Andrade diz o seguinte: professor, qual a relação do isolamento e a regeneração da camada de ozônio? Olha, eu acredito que não tem nenhuma nesse momento, né? Na verdade, a regeneração da camada de ozônio ela já vem acontecendo há muito tempo, né? E por limitação, né, da produção desses compostos que usam, né, os flúor organocompostos, os compostos clorados também, há muito tempo, né? Então, foi uma coincidência dele sair, essa informação sair agora nessa época, né? Então, é uma coisa que já vem há muito tempo, e essa regeneração também ela é muito longa, ela depende de muito tempo para acontecer, né? Sim, uma coisa também que eu quero destacar, professor, na sua fala, que eu acho importante trazer de novo, e na atualidade talvez essa seja uma questão muito importante para nós cientistas e para quem também não trabalha com a ciência propriamente dito, mas que usufrui das suas técnicas e tecnologias e quer queira, quer não, está interpelado por ela cotidianamente, porque a ciência ela está no mote da nossa cultura cotidiana, né? Embora muitas vezes nós não a percebamos no nosso cotidiano, né? Porque as pessoas, se tu perguntar o fazer do cientista, quem é o cientista, talvez ainda venha aquela ideia mais einsteiniana, daquele homem que fica isolado dentro de um laboratório, e essas questões da ciência, trazer a ciência e ouvir a ciência, né? Essa ciência que está dentro do laboratório, que está produzindo conhecimento, é muito importante para nós, porque nós vivemos um momento em que alguns jogos de discursos põem em dúvida a ciência, a palavra do cientista, né? E nós, cientistas, sistematizamos as ideias justamente para explicar esses fenômenos naturais, e dentre os fenômenos naturais, especificamente, a gente pode pensar nessa questão da pandemia e do uso de medicamentos, enfim, foi algumas questões que já passaram por aqui, por essa sala, especificamente nos outros dias, mas que também vem no mote dessa tua explicação e do entendimento de ciência enquanto produtor de um conhecimento necessário à sociedade. Bom, mediante a isso eu vou voltar para o chat e fazer uma pergunta que é da Débora Gomes de Azevedo, que pergunta... Não é melhor a gente seguir com as perguntas que foram feitas na sequência, como já tinham feito anteriormente? Ah, tá, que tu não tinha falado, Tati, achei que não tinha pegado. É que eu tive problema com a internet e saí no finalzinho da fala do professor, aí eu só não vi se eles colocaram algumas após essa minha saída. Tá, tu tá então com as questões anteriores? Anotei grande parte. Tá bem, então vamos lá. A professora Tatiana vai fazer as perguntas para ti, professor, para a gente poder discutir. Bom, professor, boa noite, né? Mais uma vez agradecer pela partilha de conhecimento, acho que muito válido, muito rico, né? Principalmente no momento que estamos vivendo. O primeiro comentário que o pessoal fez aqui é se o senhor poderia disponibilizar a apresentação. Acho que esse tem sido sempre a primeira pergunta. Sim, posso sim, claro. Pronto, se for possível, você entre em contato com a professora Letícia, nós estamos disponibilizando sempre lá no site da Semana da Química. Sim. Bom, aí o professor João Roberto, ele fez uma pergunta antes de iniciar a sua fala, e ele fez uma agora após, então eu vou fazer a primeira, e aí depois eu falo a segunda que ele fez agora no finalzinho.
Colocou assim, professor Arnaldo, antes de começar, pergunte-lhe qual é a real história dos micro-organismos e suas histórias em relação à liberação de metano na atmosfera. Betão? Betão, ele é conhecido como Betão, então vou tratá-lo de Betão. Os micro-organismos, né, eles estão aí, né, e eles, o papel deles é bastante importante, que é reciclar material, né. E esses micro-organismos, eles dependem muito da condição onde eles estão vivendo. Quando o micro-organismo está em contato com o oxigênio do ar, né, esses micro-organismos, eles vão produzir CO2, porque são micro-organismos aeróbicos, né? Quando esse material ele está na ausência de oxigênio, os micro-organismos passam a consumir essa matéria orgânica e a emitir o metano. Então, isso é bastante comum acontecer em regiões, por exemplo, da China, que se planta arroz. Esse arroz é plantado com uma camada de água, e essa água, ela recebe muito folha, material orgânica, né? E esse material orgânico, ele consome todo o oxigênio da água. E aí as bactérias que existem ali no local são bactérias anaeróbicas, e elas continuam a decompor o material, né, do resíduo das folhas, e passam a emitir o metano. Então, o metano, ele tem origem principalmente biogênica, e são emitidos para a atmosfera. Acredito que é isso. Obrigada, professor. A segunda pergunta que o professor João Roberto fez foi: tive conhecimento de uma linha de pesquisa conhecida como Era do Antropoceno. Como relacionar ciclos do planeta e atividades humanas? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque as eras geológicas, elas foram muito bem definidas, né, em termos de início e fim, né? Existe, então, né, uma proposta de que se coloque mais uma era geológica, que é a era onde o homem começou a modificar o nosso planeta, mas, veja, não é uma modificação local, uma modificação global. E aí a grande questão é a seguinte: nós modificamos esse planeta? Certamente que nós já modificamos esse planeta. A questão é, aonde a gente pode caracterizar e a partir de quando ocorreu essa modificação? Mais ou menos assim, daqui a 2000 anos, né, se existiu alguém aí e que fizer um buraco e encontrar restos da nossa civilização, né, o que ele vai encontrar para caracterizar que nós estivemos aqui sobre o planeta? O que pode ser? Plástico, vidro, alumínio, cimento. Então, cada uma delas iniciou numa época diferente. Então, a discussão agora, basicamente, é a partir de quando nós vamos começar a contar essa era, porque exatamente qual é o material que nós vamos considerar que passou a modificar o planeta. Então, isso está relacionado a, então, essa nova era em que o homem está modificando o planeta. Agora a pergunta é da Mariana Cel. Como a ciência pode contribuir para a construção de um novo modelo de produção de alimentos que seja justo do ponto de vista socioambiental? Ela pode sim dar a sua contribuição. Ela pode dar a contribuição. Primeiro, ela precisa entender muito bem o problema, né? E, então, nós precisamos ter gente trabalhando. Isso que é o mais importante. Ciência não pode parar.
né? É um absurdo o que está se fazendo no Brasil atualmente, né? Onde, basicamente, nós estamos parados em termos de ciência. A ciência, né, ela é muito lenta para resolver os problemas, porque ela precisa de muitos experimentos, né, mas ela pode sim melhorar o ambiente. Como ela pode melhorar o ambiente? Já vem melhorando o ambiente. Se não existissem os fertilizantes, certamente nós não teríamos uma árvore nesse planeta, porque a produção agrícola estaria espalhada por todo o planeta. Eu acho que estariam plantando até no Polo Norte. Mas o fato da entrada dos fertilizantes fez com que áreas fossem preservadas, porque você não precisa de toda essa área. Agora, você resolve um problema, você cria um outro problema, que é a questão dos fertilizantes. Então, esses fertilizantes, eles passaram a modificar o ambiente. Agora, como é que nós podemos, quer dizer, o grande problema é o seguinte, o fertilizante ele é adicionado na planta e a planta não consegue segurar esse fertilizante. Como é que nós podemos administrar o fertilizante de uma forma mais segura? Como é que a gente pode? Será que é possível fazer esse tipo de coisa? Fazer com que a planta, que o fertilizante chegue na raiz? O que a gente pode fazer? Existem algumas soluções que estão sendo buscadas no momento, mas isso é preciso trabalhar, é preciso conhecer, é preciso investir em ciência. E o investimento em ciência é o que faz o país prosperar. Não existe outra solução. Pois é, e essa sua resposta tem relação com a próxima pergunta, que é exatamente nesse sentido dos fertilizantes. Acho que aluno nosso aqui da UFCA, nossos alunos têm muito contato com essa questão de plantação, né? O do Michael, ele pergunta, na sua opinião, há algum fertilizante que possa diminuir a produção desses gases tóxicos? Existe algum fertilizante que não traga tanto impacto ao meio ambiente que possa contribuir para a diminuição da produção de gases tóxicos? Ora, o principal, né, os principais elementos dos fertilizantes é o NPK. Né? O grande problema deles é o nitrogênio, porque o nitrogênio ele pode estar tanto na forma de material sólido, como na forma de gás, na forma de vários tipos de gás. Então, o nitrogênio, ele é um grande problema. E não tem jeito, porque a planta, ela precisa de nitrogênio. As plantas que são utilizadas hoje, né? Eu vou dizer o seguinte, hoje em dia, a agricultura é uma grande indústria de produção, né? E essa indústria de produção, ela é baseada em plantas que consomem grande quantidade de nitrogênio. Vou fazer um paralelo. É a mesma coisa que uma grande máquina que consome combustível, né? Não tem jeito, né? Não existe forma de você modificar, né, imediatamente a agricultura. O que você precisa fazer é estudos, buscar melhoria para esta situação. Vamos lá. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui a próxima. Débora Azevedo. Quer falar, Lê? Pode falar. Sim, aproveitar, o professor está mandando um abraço lá pelo chat do YouTube, o professor Ático Inácio Chassot, o professor Chassot está mandando um abraço aí para todos. Opa, prazer em ter o Chassot aí na apresentação. Débora pergunta, como levar esses conhecimentos para a sala de aula? Encontrando alunos com alta criticidade e que já estão se acostumando com a fala. Ela coloca entre aspas, né? Aquecimento global é uma mentira. O aquecimento global é uma mentira? Tudo é uma mentira desde que você fale isso várias vezes. Qualquer coisa pode ser uma mentira. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente tem que buscar o conhecimento e buscar associar informações
né, que estejam no dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, né, já participei de mesas, inclusive eu nem sabia, mas eu estava numa mesa onde só tinha gente contra essa questão dos gases de efeito estufa, né? E eles diziam o seguinte, que quem mantém a temperatura do planeta é o Sol, né? Ora, certamente, se você não tem atmosfera, é o Sol, mas a partir do momento que você coloca uma atmosfera no planeta, isso muda completamente. Vou citar um exemplo que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa já viu um micro-ondas. Como é que funciona um micro-ondas? Ora, tem uma fonte, né, de micro-ondas que, na verdade, ela gera calor. Você pode colocar a potência que você quiser e colocar um vidro bem sequinho dentro do micro-ondas. O que vai acontecer? Nada. Porque não é a fonte de energia que vai aumentar a temperatura daquele sistema. Agora, coloque um pouquinho de água. Então, a água, ela tem um papel fundamental, né, para que esse sistema de aquecimento funcione. E aquilo que eu estou sempre colocando, quer dizer, a água é o exemplo mais simples para a gente trabalhar, né? Eu não sei como é que é o inverno aí de vocês, mas o inverno nosso aqui nessa região sudeste é o que a gente chama, né, eu brinco sempre, que nós temos aqui o efeito cebola, né? Porque o nosso inverno aqui ele é muito seco. Então você acorda de manhã, às vezes está 6, 7 graus de temperatura. Aí você veste um monte de roupas, certo? E aí você vai para a escola, vai trabalhar, e aí o que vai acontecendo? Como aqui não chove durante o inverno, é muito seco, né? A gente fica às vezes aqui 5 meses sem chuva, a umidade é muito baixa. E aí o que vai acontecendo? O sol aquece o planeta, e aí a gente vai ficando com calor, e aí a gente começa, igual uma cebola, tirar casaco, tirar camisa, né? Você vai ficando... E aí depois das 4 da tarde, né, que o sol vai embora, não tem mais como a temperatura ser mantida, porque você não tem o principal gás estufa que está ali naquele momento, que é a água, vapor de água na atmosfera. E aí o que acontece? O sol começa a ir embora, começa a esfriar imediatamente. Então, é o sol responsável pelo aquecer? Claro que é o sol. Mas quem é que mantém a temperatura? O efeito estufa é o efeito de manter a temperatura, né? E aí, isso são exemplos. Se você quiser saber, a Lua é outro exemplo. Na Lua, ela está muito próxima do Sol, assim como o nosso planeta. No entanto, na Lua, você pode, se você tiver para a face voltada para o Sol, o seu pé está a 30 graus, o seu joelho está a menos 10 e a sua cabeça está a menos 200. Então, por que acontece isso? Por que a Lua tem isso, tem essa diferença do nosso planeta? Porque não tem atmosfera. Então, a atmosfera é o principal meio para segurar o calor do nosso planeta. Sem o efeito estufa, a gente morreria. O problema é que nós estamos intensificando esse efeito. Nós não podemos ser contra o efeito estufa. Nós temos, né? Senão a gente morre. O que a gente não pode é permitir que a gente avance nessa quantidade de gases para segurar o calor. Não sei se ajudei a responder, mas... A pergunta dela foi mais no sentido de perguntar como levar esses conhecimentos que o senhor trouxe para a sala de aula, né? Sendo que os meninos estão cada vez mais próximos dessa fala de que o efeito estufa é uma mentira. Mas acho que a gente já discutiu bastante formas e mecanismos de trazer esses aspectos para a sala de aula na nossa vídeo de ontem, no vídeo com o professor Chassot também, né? Acho que dá para fazer esse contraponto, né? Mas você colocou também aí, facilita muito, que esses exemplos do cotidiano é o que a gente já colocou aqui nas Mas se me permitem meter a colher aí no assunto, mas já metendo, eu acho que uma das coisas importantes também é nós trazermos esses resultados
de pesquisa, de pontas do que está sendo feito para dentro da sala de aula. Isso também é uma maneira da gente dinamizar o ensino da química, né? E de mostrar essas coisas que parecem muito distantes, mas que estão muito próximas, na verdade. O problema é que existe ainda uma falha de comunicação no sistema universidade e escola, né? Parece que o que é produzido na universidade ainda fica centrado e embarreirado dentro dessa universidade e não chega na escola, né? É preciso fazer com que a comunicação seja muito mais efetiva da área que produz o conhecimento com aquela área que apenas estuda a sua representação. Então, acho que é uma das coisas que precisa se pensar. É importante também, né, colocar que a ciência ela é construída muito lentamente. Sim. Novo, né? Isso não é novo. Esse conhecimento dentro da ciência ele é muito antigo, como eu mostrei. E esse conhecimento ele vai crescendo. Então é importante mostrar, tirar esse mito que a ciência, de uma hora para outra, ela vai resolver algum problema. Isso não existe, né? Senão você acaba tomando cloroquina, aí, porque isso não resolve, né? Quer dizer, qualquer medicamento, qualquer vacina, ele demanda um tempo bastante grande. A ciência, ela se faz por conhecimento, né, aprendizado. A gente erra muito em ciência, isso é importante, mas a gente erra. Errar faz parte de fazer esse conhecimento crescer. Embora, assim, de uma maneira bastante, uma brincadeira, mas a gente narra nos nossos artigos, normalmente só as vitórias, né, professor? As nossas derrotas muito que ficam sublimadas na escrita do documento que a gente vai publicar. A questão é a seguinte, né? Um artigo, ele é um momento pontual. Naquele momento, fica difícil você fazer um histórico de todo o processo. Eu acho que esse processo, né, e ele nem é de interesse, às vezes, da própria ciência, porque a história ela é mais longa, a história não é feita de um artigo, de um momento. A história ela precisa ser construída. Você pode ter uma série de artigos que vão indo numa direção e depois muda completamente. Eu acho que o que é mais importante, né, é que o conhecimento, ele, né, diferente de religião, a ciência pode ser contestada e deve ser contestada. Esse é o papel da ciência. Se contestar a todo momento, né? E o que você está fazendo ali você está contando uma história de um determinado momento que pode modificar. Sim, é quase que uma fotografia. O artigo é quase uma fotografia da pesquisa que se faz. Ele é um momento bastante estático, né? Mas eu acho que cada vez mais nós temos conversado com o cotidiano na medida em que a gente também tem se preocupado bastante com a divulgação da ciência. E a divulgação científica tem sido mote não só da educação em química, mas das outras áreas de pesquisa da química, né, como um todo. Então, nós temos nos preocupado em comunicar a ciência. É claro que isso leva tempos e nem todo conhecimento interpela os diversos atores dos quais nós vamos encontrar nos outros espaços para além da academia. Mas é fato que a gente tem também feito um esforço nesse sentido para tornar isso mais palatável para os nossos outros espectadores, né? Uhum. Seguindo aqui, Mariana Cel. Só uma observação. Lá no YouTube também, mandar um abraço para o pessoal que está cumprimentando o professor Arnaldo, o João Flávio, ex-orientando do professor Arnaldo, está por lá. Temos audiência internacional, nossa colega Luz, né, da Colômbia, que também trabalhou conosco no pós-doc. Muita gente mandando abraços aí para o professor Arnaldo. Ok, fico feliz saber de tanta audiência, né?
É uma das vantagens, né, desse meio virtual, né? A gente consegue alcançar espaços que muito provavelmente nós não alcançaríamos se tivesse presencialmente, né? É isso. Continua aí, Tati, tem as outras perguntas? Sim, tem mais. Mariana Cel pergunta, professor, como você vê essa questão da redução da emissão de poluentes devido a esse momento de isolamento social em grande parte do mundo? Seria este um momento pontual? Também pontual, né? Porque, principalmente nas cidades, né, que isso está ocorrendo, né? Menor movimento, menor uso de combustível, né? Menor queima de combustível faz com que a poluição se reduza muito fortemente. Inclusive, é possível, né, em vez de usar, por exemplo, acompanhar se as pessoas estão andando com celular, eu acho que dá para acompanhar, e se alguém aí no futuro quiser fazer um trabalho, dá para saber aí, medir, por exemplo, o óxido de nitrogênio, que ele diz muito sobre a questão de quantas queimas de combustível estão acontecendo, dá para você ter uma ideia de quantas pessoas estão permanecendo na quarentena. Acho que isso é uma questão bastante interessante e vai ser pontual, né? Infelizmente, porque as pessoas, elas precisam, né, fazer as coisas e não tem jeito, né? Não tem jeito. A próxima pergunta vai nesse mesmo sentido, é do Fabiano Araújo. Muito se fala em regeneração do planeta devido a esse distanciamento social. Empresas fechadas, parte dos transportes deixados na garagem. Você falou que não tem influência na camada de ozônio, mas teria influência, ele coloca entre aspas, né, curativa em outras situações na natureza? Isso é perceptível em alguma análise? Olha, sabe qual é o maior problema da quarentena? Né? É que deve estar aumentando muito a alergia das pessoas, coriza, dor de cabeça, todos esses sintomas que estão relacionados com uma coisa que é a poluição de ambientes fechados. Porque poluição é uma relação de concentração, ou seja, de massa de poluente por volume. Quando você está dentro de uma sala, né, você tem um volume de ar muito pequeno. Então, qualquer quantidade de poluente que existir, ele vai dar uma alta concentração. Então, eu estou vendo aqui a sala da Tatiane, estou vendo que tem uns móveis aí fabricados de MDF, é isso? E esses móveis, tintas, né? Esses móveis, eles emitem muito formaldeído. E formaldeído é altamente perigoso em termos de poluente. Então, certamente, né, as pessoas estão vivendo em ambientes altamente poluídos, principalmente se você não abre as janelas. Se você fica fechado, você tem uma alta concentração de poluentes. E aí passa desodorante, passa para limpar o banheiro, passa tudo isso, álcool gel, isso em ambiente fechado gera acetaldeído, que é um composto altamente perigoso. Então, vejam que possivelmente as cidades estão com menos poluentes, mas nós passamos a ter uma carga de poluente muito maior. Olha que grande contradição, porque nós estamos vivendo em ambientes fechados. Evitem usar tudo quanto é produto que dê cheiro. Eu sempre brinco, né? As pessoas, não, os comerciais ensinaram para a gente que as casas precisam ter cheiro de limpeza. Casa que tem cheiro de limpeza está com a atmosfera poluída. Limpeza não tem cheiro. Evitem produtos. Se estiver sentindo cheiro, você está num local altamente poluído. E os estudos mostram que
um ambiente fechado tem mais poluição do que no centro de São Paulo, por exemplo, numa época de grande agitação. Então, tenham cuidado com o ambiente. E é interessante, né, professor, porque a propaganda dos produtos de limpeza em linhas gerais, sejam eles qual for e da marca que for, ela sempre promete o quê? A sua casa mais cheirosa. E a gente não se atém a fazer essa discussão, por exemplo, dentro da escola. E aí a gente se queixa que o ensino da química, por exemplo, na escola, ele não está tendo um significado para as pessoas. Então, assim, é importante a gente perceber o quanto essas coisas estão presentes no nosso cotidiano e quanto a gente deveria discutir a ciência para que ela fosse uma ferramenta de instrução para as pessoas, que ela não fosse uma mera um ator enfadonho, como muita gente diz, é chato, é cheio de cálculo. Não, a ciência é viva, é bonita, é cotidiana. Nós é que temos que aprender a trabalhar com ela de maneira diferente. Não, é super importante, né, essa fala, o pessoal está aqui comentando, né, porque de fato a gente não se atenta, né, a essas questões, principalmente agora, né, nesse meio de pandemia, né, que fortalece esse discurso de que é preciso usar água sanitária, né, muitas pessoas usam água sanitária sem diluir, o que acaba, muito provavelmente, gerando mais poluentes, né, junto com todos esses fatores que o professor Arnaldo colocou aí, a gente acha que está mais protegido, né, e está vendo aí nas matérias que os poluentes do ambiente estão diminuindo. O grande problema é que, já fiquei sabendo, né, porque as pessoas elas ficam apreensivas, o que é um fato totalmente normal. E aí você acaba fazendo um pouco, né, de mistureba de materiais. Então, por exemplo, isso não façam, né, porque isso é risco de vida. Tem muitas pessoas misturando água sanitária com produtos que têm amônia. Isso gera um gás altamente tóxico que leva as pessoas para o hospital. Então, tem acontecido de algumas pessoas preocupadas com a sua saúde e fazer essas misturas. Então, não podemos fazer qualquer mistura sem um prévio conhecimento. Então, muito cuidado, água sanitária, né, use-a, né, e importante, a água sanitária, né, ela tem que estar bem diluída para ela ter ação bactericida. Se não, ela é vendida para branqueador, aquela água concentrada. Então, aquela água concentrada, ela não desinfeta, ela tem que estar bem diluída. Então, evitem fazer química com produtos que vocês desconhecem os conteúdos que estão lá dentro. Próximas questões, Tati? Temos mais questões? Dando um alô lá para o pessoal do YouTube também e pedindo para que as pessoas encaminhem suas perguntas, que nós vamos repassar elas para o professor Arnaldo já. Pedindo também para o pessoal lá do YouTube deixar o joinha lá na página, tá ok? Continuemos as perguntas. Tem uma pergunta de Daniele. Na cidade do interior, o impacto visual da poluição são as sacolas de plástico. Observando os primeiros sinais de que uma cidade, comunidade está próxima, as sacolas e o plástico tomam conta da paisagem. Qual o impacto desse plástico para o meio ambiente dessas regiões? Existe algum estudo sobre isso? Bom, estudos de plásticos existem vários. Inclusive, atualmente se estuda muito, né? Porque quando o plástico ele desaparece das vistas da gente, mas nem sempre ele desaparece do ambiente. Então, o pedacinho de plástico que você não enxerga, que fica no solo, que vai para o rio, isso pode trazer uma série de problemas. Então, o plástico ele tem que ser evitado. Né? Ele não, isso é um absurdo, né? Quer dizer, uma outra coisa que eu costumo falar é que as pessoas gostam de carregar sacola, né? Isso é uma coisa. Você vai no shopping, né? Você está sempre que você entra no shopping,
você entra numa loja famosa, ele vai te colocar uma sacola enorme para você sair fazendo propaganda daquilo de uma forma gratuita. Então, nós somos carregadores de embalagens, né? E por incrível que pareça, né, são essas pessoas, né, que não se olham no espelho, não se vê carregando sacolas de marcas famosas, que passa na rua e encontra uma pessoa com pouco dinheiro e que está lá fazendo uma propaganda de alguma coisa, por exemplo, de um lançamento imobiliário, ou vende-se ouro, né? Que é um coitado que ele está ganhando para fazer aquilo. E essas pessoas, né, fazem isso de graça. Então, isso é que eu acho assim, a maior contradição. Como é que pode, né, as pessoas que se dizem, né, conscientes sair carregando sacola, fazendo propaganda de graça e olhar na rua um coitado e, às vezes, quando está se aproximando, né, uma dessas pessoas carregando lá um material de propaganda, fecham rapidamente o vidro do carro, achando aquilo o maior absurdo. Então, nós não podemos viver num mundo assim, não tem jeito, nós temos que acabar. Não precisamos de tanta folha, tanto plástico, né? Não tem jeito, não, né? É isso, quanto mais você usa, mais você vai ter problema. E tem umas coisas assim, né? Não vale a pena a gente estudar, né? Se você está numa cidade que em volta está cheio de plástico, não vale a pena você ficar estudando aqui, porque aquilo lá está contaminando, né? Se um rio está cheio de poluentes que você olha que não tem peixe mais, não tem o que você ficar muito estudando aquilo ali. Você tem que acabar com aquela poluição para começar a estudar. Então, tem umas coisas assim que a gente não pode aceitar, né? Tem muitas pessoas que falam assim, professor, eu moro em São Paulo, queria estudar o Rio Tietê para saber o quanto ele está poluído. Eu falo, não adianta, para quê? Tem algumas coisas que, né? Ou você melhora a qualidade e vê o quanto ele melhorou, mas saber o quanto ele está poluído, né? Não tem muito sentido. Porque, em certa medida, é constatar o que já existe, né, professor? Sim. E a cada dia ele vai ser mais poluído, né? Então... Uma outra questão que me parece assim, urgente dessas questões, professor, é mostrar essa ciência cotidianamente, né? Fazer com que esses argumentos da ciência eles se tornem cada vez mais presentes. As pessoas têm que aprender a entender a ciência, né? E a entender o conhecimento que a ciência produz. Né? Não como algo inquestionável, como se pensava em outrora, no pensamento da própria ciência, né? Mas em algo questionável, sim, mas algo que produz um conhecimento que tem um efeito imediato na sociedade. Né? Hoje em dia se questiona o papel da ciência através do achismo, através de um olhar religioso, né? E eu digo sempre para os estudantes que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dentro da universidade, dentro desses espaços, a gente discute a ciência. Não estou aqui para discutir o olhar das religiões, mas, principalmente, é importante a gente entender o papel dessa ciência, né? O quão importante é o conhecimento que ela produz e quanto isso tem de efeito no nosso cotidiano. Vai, Tati, com as perguntas. Faltam mais duas, agora uma que veio lá do YouTube, do Antônio Salve Gomes Magalhães. Professor, é possível se desenvolver um experimento simples em que pudéssemos detectar uma espécie ativa na atmosfera, como uma aula prática para alunos da disciplina de Química Ambiental, por exemplo? Publiquei artigos onde a gente mostra, né, como fazer amostradores de gases utilizando materiais bastante simples, né? Então, é possível, sim, a gente tem que buscar essas informações, existem essas informações, né? E é possível, sim, é possível determinar
por exemplo, NO2 na atmosfera, isso existe, né? Eu tenho um artigo que saiu agora, acho que foi há 2 anos, na Química Nova, a gente fez um experimento lá mostrando como é possível fazer esse tipo. E reagentes, nossa, se você entrar na internet, em loja de aquário, nossa, o que tem de reagentes ali que podem ser utilizados para determinar amônia, por exemplo, para determinar nitrito. Nitrito, que é determinado em aquário, serve para determinar NO2. Então, existem alguns experimentos bastante simples. E corantes podem ser utilizados também. Então, existem experimentos que podem ser feitos utilizando materiais simples, né? Hoje em dia, é possível até fazer amostragens utilizando bombas, né? A gente compra bomba de aquário e mexe na bomba de aquário, reverte, faz ela funcionar, inverte a posição dos tubos, ela passa a ser um aspirador de ar. E aí, com esse aspirador, eu posso fazer experimentos coletando gases da atmosfera. É possível fazer, sim, né? Hoje em dia tem muito material para fazer. Existem bombinhas para aspirar ar também, que custam aí em torno de R$50. É possível, é só buscar na internet que a gente acha isso. Então é possível, sim, tem vários. E a amostragem também sem gás, sem energia elétrica também é possível. Ou seja, é uma questão mais de criatividade, de olhar o cotidiano e olhar a internet, né? Porque a internet está cheia de experimentos e cheia de informações para a gente coletar os dados que precisa para montar nossos experimentos. Letícia, abriu o microfone? Sim, não, só para fazer uma observação, né, sobre esses experimentos que, a partir desses experimentos que eu aprendi lá no laboratório com o professor Arnaldo, a gente já iniciou algumas atividades aqui também, fazendo amostradores passivos, né, para ozônio, para NO2, e que estão dando os primeiros indicativos aqui de qualidade do ar na região do nosso Cariri de Brejo Santo, porque, de fato, ainda desconhecemos instituições que estejam trabalhando com isso. Tati, mais algum... desculpa, professor. Gostaria de lembrar, já que a Letícia falou, gostaria de lembrar que, por exemplo, eu e a Letícia fizemos alguns experimentos que foram publicados numa revista internacional sobre como esses aerossóis que eu comentei, né, como é que eles coletam água da atmosfera. E a gente usou um vidro de palmito, uma tampinha de garrafa, então não precisa ser... Salvo engano, foi na Science Education, né, professor? Foi na Chemical Education. Isso. Então, é possível, e sempre que a gente consegue alguma coisa interessante, é legal a gente divulgar isso. A gente precisa sempre que possível trabalhar com divulgação também, né? As pessoas precisam trabalhar, né? Os professores precisam divulgar mais as suas ideias, né? Porque tem muita gente criativa, tem muita gente fazendo experimentos muito interessantes. E é interessante a gente ter uma rede de contatos para discutir, porque alguns experimentos, às vezes, tem algum problema que pode ser resolvido por um outro colega. Isso é importante, né? Isso é uma coisa que falta, né? Uma colaboração, né, professor? Colaboração, né, de um grupo de professores que diálogo, né? Em qualquer determinado assunto e escutam eles de uma forma criativa, de uma forma, né? Quer dizer, nós estamos aí, né? Tem várias possibilidades, a gente tem que pegar o dia a dia, como alguém já falou aí, né? Diminuição das poluições nas cidades aí, desse efeito aí da quarentena, né? Isso é interessante, isso pode ser motivo de ajudar os alunos a
Quais são esses gases? Como é que eles são formados? Por que eles são formados? Por que, né? Então, fazer trabalhos relacionados a esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o dia a dia e buscar informações, né, da literatura e buscar evidências de fatos que estão acontecendo por aí, né? E estimular, né, professor, me parece assim, a curiosidade epistemológica das pessoas, né? Isso é uma frase de Paulo Freire, mas que acho que cabe muito bem, né? A gente não pode simplesmente explicar a ciência pela ciência, né? Nós temos que estimular as pessoas a querer entender, né? Isso também, e o uso dos materiais alternativos, desses outros materiais que não os tradicionais de laboratório, também facilitam isso, né? Hoje em dia, quando se ouve, por exemplo, eu não faço experimento na escola básica, principalmente, né? Quando não faço experimento porque eu não tenho material, não é mais aceitável isso, né? A gente tem uma série de recursos que podem ser... Isso nunca foi, né? Oi? Isso nunca foi, né? Não. Aceitável, porque, por exemplo, os primeiros experimentos que foram feitos mostrando que existe ozônio na nossa atmosfera, que a gente respira aqui embaixo, né? Foram papéis de filtro que foram colocados iodeto é fácil de adquirir, né? Sim. E ficava exposto e depois se observava a formação de iodo e a conclusão é que quem oxidou o iodo foi o ozônio. Então, existem experimentos assim. Se você pegar um acetato de chumbo e colocar num papel de filtro branco e colocar perto de uma área onde tem, por exemplo, tratamento de esgoto, você vai ver que ele vai ficar preto muito rapidamente, porque ele vai coletar H2S, né, que é aquele cheiro ruim dos esgotos, né? Então, é possível, né? Não, são coisas simples que podem ser feitas e podem mostrar, né, pode aguçar os alunos a procurar mais informação. E a gente não pode dar toda a informação, a gente tem que aguçá-los apenas, né? Exato, estimulá-los, eu também acho. Tati, mais algumas questões? Agora eu queria fazer uma pergunta ao professor Arnaldo. Eu queria saber se ele acha que esses efeitos aí ocasionados pela poluição contribuíram para o surgimento de vírus como o Covid-19, né, que a gente está vendo no momento. É difícil, né, porque as mudanças globais, elas podem afetar o ambiente. Como elas vão afetar? Elas vão aquecer o planeta. E por exemplo, alguns vetores, principalmente mosquitos, né, eles podem atingir regiões onde eles não conseguiriam sobreviver por causa de frio, e agora começaram a entrar, né? Então, essas mudanças, elas realmente levam a espalhar doenças, né? O grande problema, né, desse vírus ter espalhado muito rapidamente foi que nós somos um planeta que nós estamos conectados não só pela internet, mas pelas linhas aéreas. E isso é muito... esse transporte de material, né, no caso de vírus, é uma coisa muito rápida. Isso se espalhou graças aos transportes aéreos. Esse foi o principal fator de espalhamento desse vírus. Agora, o que criou realmente, né, essas mutações genéticas que ocorrem nos vírus, né, elas sempre estiveram aí presentes, né? Homem e animal que vive na floresta, eles têm algumas viroses e a aproximação de um com o outro pode dar problema. Aí vocês vão falar, mas por que os índios não têm esse tipo de coisa? Não tem, né? Principalmente porque o índio mata um bicho e logo come aquele bicho e ele não tem contato. Agora,
que acontece? O grande problema é que o homem moderno, ele não quer comer eu vou brincar aqui, né? Ele não quer comer o morcego que foi capturado lá na floresta a 800 quilômetros. Ele quer escolher o morcego que está voando ali dentro de uma gaiola para poder comer num restaurante. Então, isso faz com que as pessoas tenham um convívio muito grande com os animais, com as fezes, com tudo quanto é excremento, né? E isso deixa a gente muito suscetível a doenças. Então, isso é um problema, né? E é claro que existem outros animais, né, aí que são portadores de doenças graves. Um deles é o camelo. E tem muita gente no mundo que cria camelo e que não quer nem saber o que vai acontecer no futuro. Mas existem estudos que mostram que camelo, eles são portadores de alguns vírus mais letais do que esse. Eu perguntei exatamente por isso, porque eu vi hoje à tarde uma reportagem na BBC de um pesquisador da Austrália que dizia que ele afirmava que esse aumento, né, no efeito estufa, o aumento das temperaturas globais, muito provavelmente gerava exatamente no sentido que o senhor falou, esse transporte, né, de animais de uma região, né, mais quente, né, que está aquecendo para outras regiões, e eles acabam se aproximando dos seres humanos e trazem com eles, né, os vírus, as bactérias. E aí, muito provavelmente, isso pode ter, né, influenciado. E ele também falou que existem vírus muito mais perigosos que podem emergir também se continuarmos a poluir, né, nessa intensidade que a gente tem feito ultimamente. E, Tati, mais algumas questões? E também essa questão de conviver com esses animais, né? Isso é um absurdo, Animal tem que ficar na floresta, não tem a falta de conhecimento, né? Eu acho que gera essas coisas. A Letícia quer fazer uma pergunta. Pode falar, Letícia. Não sei se... Acho que tem perguntas da minha frente. Pois é, exato. Eu queria que desse uma olhadinha, Tati. Pode fazer. Não, a minha é só para encerrar. A minha é um pouco mais filosófica e menos... Bom, das perguntas que eu tinha anotado aqui encerraram. Eu acabei compilando algumas e não fazendo outras que se repetiam. Tem algumas séries de comentários aqui, eu não vou conseguir... Sim, eu ia falar os comentários depois das perguntas. Então se tu pudesse ler esses comentários, Tati, que não tá rodando a minha barra aqui, eu não consigo ler todos. Por isso que eu abri para a Letícia. Então, se ela quiser fazer a pergunta agora... Não, eu acho que a pergunta dela mais é de encerramento mesmo. Eu queria que tu lesse esses comentários, professor, que estão rolando aí. Vamos lá. Pessoal, agradecendo aqui, professor, pela palestra, né? Nossa, muito interessante essa fala do professor sobre a poluição em ambientes fechados. Interessantíssimo. Estou amando sua fala. Trabalhei juntamente com o meu grupo no PIBID e com alunos do ensino e trabalhamos poluição da atmosfera, incluindo a poluição de interiores. Obrigado pelas palavras de verdade e motivador. Então, pessoal, tudo aqui agradecendo, falando que, né, suas colocações foram muito válidas, de grande aprendizado, que muitas pessoas não tinham, né, pensado nessa parte aí da poluição em ambientes fechados, né? Acho que, de modo geral, se você acha mais algum aí, Alê, você pode colocar. Tem mais uma questão aqui, professor, da Analine Andrade, que eu estou lendo aqui, no meio do chat, que diz o seguinte: em relação ao RUT-TT, não teria que identificar primeiro o tipo de poluição para depois começar o tratamento? Sim, Analine, né? Esse é o normal. Primeiro tu identifica, tu faz a pré-análise para depois tu tratar o rio. Mas o que o professor está dizendo, né, em linhas mais gerais, é que para além do tratamento, para além de identificar, tu tem que tratar esse rio, para depois tu poder fazer algum outro tipo de comparativo. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem o professor Betão, que tinha mandado... ele andou agora, eu não consigo ler. Tá, bom, enfim, ele mandou um abraço e disse que sempre bom ouvir o professor Arnaldo, muito bom, enfim. Obrigado.
Se ele quiser falar pessoalmente também. Exatamente, professor João Roberto. Você só abrir o seu microfone aí e falar, que o pessoal lhe chama de Betão, a gente também já está chamando aqui na intimidade. Ver, não sei se ele ouviu. Eu ouvi sim. Oi. Oi, tudo bem? Sim, estamos ouvindo, ouvindo. Sempre um prazer ouvir o colega Arnaldo, né? Eu deixei mais uma pergunta que acho que ficou aí, acho que passou, né, pelo crivo de vocês. É sobre o nitrogênio que vem de cadáveres, né? Que contamina, eu acredito que contaminem o subsolo. Tá escondido, mas eu acredito que seja um problema. Eu gostaria que o professor Arnaldo falasse um pouquinho sobre esse problema, né? E se no Brasil existe algum tipo de preocupação em relação a esse problema ambiental. Roberto, essa é uma pergunta interessante, né? Realmente, existem estudos, né, sobre decomposição de matéria orgânica, né, próximas de cemitérios e certamente isso afeta, né, o solo da região, águas possíveis que existam, né? Agora, isso é uma questão ainda muito pouco estudada, né? Isso não tem muita informação na literatura, mas eu já li alguma coisa assim sobre essa decomposição, mas é isso, né? Quer dizer, quando você... Talvez o problema se aumente muito agora com essa alta taxa de mortalidade, né? Porque isso pode ser que você tenha um grande número de pessoas sofrendo aí, passando para o pó aí num determinado momento. O grande problema da poluição é sempre quantidade de material, né? E infelizmente é uma coisa bastante trágica o que está acontecendo aí, né? Essa pandemia, mas eu não sei, não poderia falar muita coisa sobre o assunto, não. Tá bem. Ainda no chat, mais alguma coisa, professor José Roberto? Tem mais alguma questão que gostaria de colocar? Não, só isso. Mandar um abraço para o Arnaldo, né? Tô com muita saudade dele, né? Vamos ver se passa a pandemia para a gente se encontrar e tomar uma gelada. Tá bom? Isso aí. Todos nós estamos nesse desejo. Pois eu queria comentar uma coisa que o professor Chassot falou no blog dele lá, sobre a experiência dele estar aqui, e que, de fato, eu acho muito importante e que talvez a gente não dê o devido valor quando nós estamos pessoalmente participando de palestras, que é o retorno do público, né, professor? Às vezes a gente está respondendo uma pergunta, mas não está tendo a interação, né, com os olhos. O senhor não ouviu todos os aplausos que nós demos ao senhor, que todas as felicitações, todas as parabenizações nos chats, né? Às vezes aquela risada que a gente dá e que nem sempre é percebida pelo palestrante. Então, o professor Chassot discutiu isso e eu faço as palavras dele e trago elas aqui novamente, porque eu acho que, infelizmente, é algo que nós perdemos com esse mundo virtual. A minha pergunta, professor, muita gente agradecendo, tem uma Caroline Rocha, que eu acho que foi também uma aluna sua da época que eu estava com o senhor lá, Carol. Eu acho que é ela, não tenho certeza. A pergunta que eu ia fazer é mais filosófica no seguinte: professor, eu lembro que na primeira aula que eu assisti do senhor no mestrado, o senhor começou aquela aula falando da hipótese de Gaia. E eu termino aqui me fazendo essa última pergunta, antes de voltar aos comentários, mas fazendo essa pergunta: seriam esses vírus, professor, o sistema imunológico de Gaia tentando se proteger dos seus invasores, dos seus agressores, digamos assim? Olha, falar sobre o momento atual
não é uma coisa fácil para a ciência, como eu já falei a vocês, né? Quer dizer, a ciência, ela fala um pouquinho do passado, né? É difícil para a gente saber exatamente, né, o que provocou o espalhamento desse vírus. É muito difícil. Nesse momento, né, tem muita gente estudando, essa resposta vai ter que ser dada lá no futuro, né? E eu acho que essa não é, nesse momento, né, isso não é importante, saber como. O mais importante é tentar sobreviver. E sobreviver, quando eu digo sobreviver, é todas as pessoas precisam sobreviver, todos. As pessoas que estão em áreas muito pobres, que não tem água para lavar a mão, né? Essas pessoas precisam sobreviver, porque a nação, ela precisa ser feita de todas as pessoas, não pode ser feita de algumas pessoas. Então, eu acho que esse não é o momento, né? Essa resposta ela tem que vir com o tempo. Por enquanto, a gente pode inferir, mas inferir é uma coisa que a gente pode fazer na ciência, mas que não é muito agradável naquele momento, né? Quer dizer, a gente fala, não, a gente precisa estudar isso, precisa estudar aquilo, tem muitas informações que estão aí. Agora, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para que esse vírus ele afete o menor número de pessoas. Isso que a gente tem que se preocupar, né? Como a gente vai conseguir sobreviver, né, com o menor número de cicatrizes na alma. Eu acho que isso é uma questão bastante complicada, porque não adianta a gente sair por aí trabalhando feito um doido, se logo depois você tem um parente, um amigo que faleceu. Isso vai trazer uma angústia tão grande que você vai perder totalmente a vontade de trabalhar. Então, esse não é o momento da gente ter perdas, esse é o momento da gente se preservar. E depois, a gente vai buscar essas respostas. E aí, no futuro, a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que aconteceu. Acho que é importante a gente saber o que aconteceu, mas esse momento é muito difícil. É muito difícil porque as pessoas começam a falar muita coisa que não tem sentido e isso não é bom para a ciência e tem muita gente que dá uma interpretação errônea do assunto. Acho que isso não é problema agora, saber como isso aconteceu. Professor, eu queria agradecer, essa sua fala para mim foi ultra significativa, assim, porque modifica o olhar da gente, o pensar. Acho que isso que tu falou é exatamente o que está faltando na atualidade, é uma política de sobrevivência, né, de como nós vamos viver frente a essa pandemia, quanto a gente vai conseguir salvar de pessoas, salvar de estar junto, sabe? E a sociedade é composta de todos, né? Ela não é composta de alguns. Lendo mais algumas coisas aqui que aparecem no chat, aí eu leio a mensagem do Michael, ou Michael. Eu estou desde ontem, aliás, desde quarta. Ale, travou. Chutando com os dois para ver se consigo. Travou? Voltou. Voltou? Lendo então aqui a pergunta do... andou. E o Michael estava agradecendo aí pela sua fala, agradecendo o evento, enfim. Depois tem a Raid Lady Santiago, que diz o seguinte: quero agradecer ao professor Arnaldo por essa palestra excelente, de muitas reflexões. Também quero agradecer a vocês, organizadores do evento, e pela abertura desse evento por meio online, e nos possibilitar assistir e interagir com essas três palestrantes interessantíssimas, de grande enriquecimento para nós, professores, que estamos sempre em formação. Parabéns pelo evento, ficamos perto mesmo de longe.
A Francineide Amorim, aqui nossa colega da Física, diz o seguinte: obrigada por essa excelente oportunidade, parabéns ao palestrante e aos organizadores do evento. O professor José Roberto fala de novo, diz: o amigo Arnaldo, além dos preciosos anos de experiência de vida e acadêmicas, nos brindou com essa sabedoria. Um forte abraço. Teve uma outra, a Lady Mara lá do IFSP também tinha mandado um super abraço, um super abraço apertado no senhor, e agradecendo também pelas noites. E em nome assim da comissão organizadora, em nome da licenciatura em Química, em nome da UFCA, em nome do Instituto de Formação de Educadores aqui da nossa universidade, eu queria agradecer, professor Arnaldo, pela sua fala, que foi assim muito importante para todos nós. Trouxe assim, além do conhecimento acadêmico, também a questão humana, que caminha muito junto com esse fazer da ciência, com esse nosso olhar cotidiano, e que muitas vezes parece que fica ao lado ou pormenorizada em alguns momentos. Então, agradecer mais uma vez a sua gentileza. Tem mais algumas coisas que estão chegando aqui. Ale, antes de passar a fala para o professor Arnaldo, para ele, né, fazer as últimas colocações, eu queria também, ele usa sempre esse termo, professor Arnaldo, né? Pai científico, avô científico, e ele é o avô científico de algumas alunas que estão aqui, né? As minhas orientadas de C, já saíram alguns TCCs baseados em muitas coisas, muitas pesquisas que ele faz, e que estavam loucas para fazer algumas perguntas para ele pessoalmente, queriam abrir o microfone. Infelizmente, não foi possível, porque se nós abrirmos o microfone para todo mundo, ficaria muito inviável. Mas eu tenho certeza, né, se o professor Arnaldo pudesse depois comentar, que a gente pode ter um novo encontro, né, no nosso grupo de pesquisa. Ele pode vir para cá e participar das nossas reuniões lá no grupo de pesquisa. E, sim, para finalizar, agradecer a professora Gisela. Ela também deixou um beijo bem grande para o senhor. O professor parabenizou pela palestra. E eu imagino que o senhor deve estar muito triste, não só por todo esse momento da nossa pandemia, mas o senhor não está tendo os seus jogos do Corinthians para poder descontrair e relaxar, né? Então, imagino que deve estar sendo ainda mais difícil. E é isso, eu passo a palavra para o professor Arnaldo. Estou muito agradecida por esse momento. Obrigada. Bom, gente, eu agradeço esse convite, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma conversa assim para tantas pessoas em tão diferentes pontos do país, né? E eu fiquei bastante surpreso assim com a qualidade das questões que foram feitas, né? Mostrando que as pessoas estão realmente ligadas aí no que está acontecendo. Fico bastante feliz, né, de ter falado por uma turma assim tão curiosa, né? Eu acho que isso é que faz a gente ficar cada vez com mais vontade de retomar o trabalho, de continuar trabalhando, de fazer coisas diferentes, né? São pessoas como vocês aí que mostram que esse país está mais vivo do que nunca. Então, parabéns a todos vocês pela brilhante participação de vocês. Fico bastante feliz de tê-los aqui. Certo? Aqui no chat, professor Arnaldo, está vendo o pessoal dando um abraço para o senhor dos 4 cantos aqui, das mais diversas universidades. A nossa aluna Maria Heloísa manda dizendo que o evento é maravilhoso. O Ziel também, aluno aqui nosso, dizendo muito bom o evento e com muita aprendizagem. Tem alguém que diz que está com o nick, como é bom destacar, não sei quem é, mas diz: muito obrigada por esses 3 dias de aprendizagem, foi excelente. Dani Valentim diz: parabéns, professor, que incrível. Essa Dani Valentim é a sua neta científica, professor. Obrigado. A Débora Gomes de Azevedo diz: estou imensamente grata por esses dias, obrigada, professores. Analine Andrade diz: muitíssimo obrigado a todos. Vitor Soik diz: parabéns a todos os organizadores. Vamos ver que tem mais coisa aqui chegando, professor.
Não, aí deu uma pulada aqui, aí veio tinha um recado do Marcelo ali que eu não consegui ler, porque pulou, e o chat anda e eu não consigo... Se quiser, eu leio, Ale. Se quiser, eu leio. Se quiser, eu leio, do Marcelo. Lê aí, então, por favor. Parabéns pelo evento, parabéns ao professor Arnaldo, vocês deram um show com esse evento, uma palestra melhor que a outra. O professor Marcelo é professor lá da Universidade Federal de Sergipe, é químico também, físico-químico ele. Ótimo. Bianca Pinheiro. Sou aluno do segundo semestre de licenciatura em Química e para mim foi muito enriquecedor esses 3 dias de palestra. Obrigado aos palestrantes, aos organizadores por esse incrível momento. Fagner Lima diz, sou professor da rede estadual em Pernambuco e um evento como esse é muito gratificante, parabéns aos organizadores. A Liana, também aluna aqui do curso, diz, obrigado à organização da 3ª semana, foi maravilhosa, não tirou da monotonia. A Suzana, também aluna daqui, diz, parabéns, professor, fico honrada em estar participando desse momento. Ela também é sua neta, professor, só para lhe avisar. Tá bom, Daniele também está dizendo, obrigado pelo evento, parabéns a todos. Então é isso. A gente fica muito honrado com a sua presença, assim, tem muito carinho. Depois o senhor olhe o vídeo e veja quantas coisas foram faladas e quanta gente interagiu. Muito obrigado. Nesse momento, para nós, é extremamente importante a gente estar aqui com o senhor, estar com todos vocês. Esse evento não teria o sucesso que teve se não fosse a presença de todos. Mandando um abraço à professora Marlene Mello, que esteve ontem aqui para a gente, mandando um abraço para o professor Chassot, que esteve aqui no primeiro dia,